Bom dia, minha gente! Mais um projeto Produção Profissa acontecendo às 8 da manhã na sua casa, na sua telinha. Meu nome é Carla Navarro e eu trabalho com produção cultural há mais de 20 anos e apareço todos os dias aqui às 8 da manhã para passar dicas de produção cultural para você e te ajudar a viver de produção cultural, beleza? Então, há mais de 20 anos, todas as contas que eu pago na minha vida são porque eu trabalho com produção cultural. Então, isso é possível. Dá para ser uma profissão e é uma profissão massa que eu adoro. Vamos embora entrando, minha gente, vamos conversar um pouquinho. Hoje, com menos cara de sono que ontem. E o meu tema, eu sempre trago um tema para cá, tá? Deixa eu explicar para você. Seguinte, se você quiser conversar comigo, você só avisa aqui nos comentários, eu quero conversar com você ao vivo e eu te chamo, tá? A gente conversa, você traz as suas dúvidas, suas perguntas para mim e eu te ajudo nessa caminhada. E se você, então todos os dias quando eu entro aqui, você tem essa possibilidade, tá bom? Se você for daquelas pessoas mais tímidas, coloca a pergunta aqui no chat que eu respondo também, tá? E todos os dias eu trago um tema para conversar aqui com vocês sobre produção. O meu tema de hoje é: poxa, eu não tenho network, e agora? O que é que eu faço? Por onde eu começo? Como é que eu consigo fazer essa rede de negócios, né? Essa rede de trabalho? Vamos lá. Tem jeito, tá, minha gente? Tá, tudo tem jeito, né? Senão eu não tava aqui falando com vocês porque eu comecei sem saber de absolutamente nada. Então, tudo que eu trago pra cá, normalmente são experiências que eu já passei. Eu vivi isso de, meu Deus, eu não faço ideia. Tipo, eu preciso alugar um caminhão. E agora? Como é que eu faço para alugar um caminhão? Né? Tinha muitas demandas. Eu comecei no Balé Popular do Recife. Depois eu fui para o Quinteto Violado. Depois trabalhei com a Sinfônica Jovem do Conservatório aqui de Pernambuco. Enfim, fiz muita coisa na vida e continuo fazendo porque eu adoro. Mas passei muito perrengue, passei muita dificuldade na minha profissão, entendeu? Essas dificuldades que a gente encontra porque a gente não sabe muito bem como é que funciona, porque a gente está começando agora, né? A gente não sabe muito bem como é que andam as coisas. E aí, a maioria das histórias que eu trago para cá são histórias que eu vivi na minha vida. E assim, a maioria dos problemas que eu trago para cá, encontrados no caminho, são problemas que eu passei. Então eu passei por isso eu não tenho network, eu não tenho contatos, como é que eu vou começar, entendeu? Hoje sem café, porque eu acordei mais cedo, meu café eu já tomei, ainda quente, não gelado aqui na live, porque eu tomo café gelado todo dia aqui, né? Então vamos lá. Primeiro vamos definir o que é network, tá? Network é uma rede, traduzindo ao pé da letra seria rede de trabalho, né? Uma coisa assim. Mas é a sua rede de contatos para que faz com que você consiga trabalhar direito. Essa rede de contatos, ela pode ter tanto os seus fornecedores, que você precisa saber, precisa conhecer e tal, quanto os seus contratantes. No caso da gente, da produção cultural, é muito importante a gente ter contato desses contratantes, de pessoas que contratam e tal, porque a gente não é contratado com salário, carteira assinada e tal. Nós funcionamos como autônomos, somos empreendedores. Então a gente precisa sempre estar renovando essa rede de contatos, de quem contrata e tal. Isso é uma coisa que a gente tem que ter consciência que ela tem que estar sempre crescendo na nossa vida. Ela não pode estacionar nem diminuir, tá? A gente tem que sempre estar alimentando para ela crescer, certo? Então, isso é network, tá? Isso é o que a gente está chamando de network aqui. A serra do vizinho. Impressionante, né, gente? Ele escolhe esse horário, porque ontem ele ficou fazendo isso só na hora da live. Quando acabou a live, acabou o barulho. Aí passou o dia inteiro sem isso, e agora de manhã de novo. Olha que maravilha. Reforma do vizinho é assim, que delícia. Mas vamos lá, porque nós somos resistência.
Então, por que que o network é importante? Porque a informação é a chave de tudo. É o bem mais caro e precioso e que ninguém pode roubar de você, tá? A gente precisa... Bom dia! Bom dia, tiazinha, que apareceu por aqui para me dar beijo de bom dia. Voltando ao network. Então, esses contatos, essa rede que você cria de convivência é um bem que ninguém nunca vai poder tirar de você, certo? É um bem que você conquista. Você vai ter, claro, você vai ter aqueles contatos que alguém te passou e você foi lá e correu atrás e tal, e você vai ter contatos que você foi conquistando ao longo da vida, né? Porque não basta só você ter o contato, mas é importante que você tenha uma relação com quem está dentro desse seu baú, que eu chamo de baú do tesouro. Os meus contatos eu chamo de baú do tesouro, porque um produtor não é ninguém sem esses contatos, né? No universo da produção, o seu mercado é o seu network. Dentro do universo da produção cultural, essa sua rede de trabalho, essa sua rede essas suas conexões é o seu trabalho. Ou são o seu trabalho. Aquela coisa, nem tudo é flores, nem tudo são flores. Enfim, vamos lá. Então, essa rede é o seu trabalho. Dentro do universo da produção cultural, você precisa estruturar esses contatos, você precisa ter os contatos e você precisa alimentar os contatos, tá? Então, é muito importante você manter essa rede funcionando. É importante você alimentar essa rede de contatos que você está criando, que você está formando. A gente chama para trabalhar normalmente quem está perto da gente. Então, se você quer trabalhar com produção cultural, você tem que estar perto das pessoas. Se você quer ser chamado para trabalhar com produção cultural, você tem que ser visto. As pessoas precisam lhe ver, as pessoas precisam lembrar que você existe, certo? Por exemplo, eu fui assistir um espetáculo um espetáculo de mágica chamado Haru, a Primavera do Aprendiz, há um tempo atrás, e eu estava precisando de trabalho e eu simplesmente fiz assim, estou precisando de trabalho, vou para onde? Vou frequentar os lugares que eu gostaria de trabalhar, que eu gostaria de estar. Aí eu fui assistir esse espetáculo, quando terminou era uma amiga minha que estava fazendo a produção e tal. Aí quando terminou, aí eu disse, poxa, me chamou para trabalhar. Ela, jura que você está disponível? Nunca imaginei. Aí eu digo, sim, eu tenho disponibilidade. Aí ela me chamou para trabalhar, a gente trabalha junto até hoje, já faz um tempão. Quando a gente está querendo trabalho, precisando de trabalho, e aí falando do network, desse lado de eu quero conviver para trabalhar com, é muito importante que você esteja com a cara na vitrine, sabe? É muito importante que você esteja o tempo todo sendo visto, certo? E quando a gente quer ampliar esse network de trabalhos, de fornecedores, né? De pessoas que vão participar da sua equipe e tal, é muito importante que você esteja prestando atenção na produção dos seus colegas, porque lá você vai conhecer pessoas tipo, caramba, isso aqui tá dando super certo. Aí você conversa com o seu colega, caramba, quem fez essa luz aqui? Ah, foi fulano, massa demais, ficou muito boa. Aí você vai ver se ele vai dizer, cara, esse cara é muito bom de trabalhar, ou se ele vai dizer assim, olha, ele faz uma luz muito boa, mas ele é muito difícil. E aí a vida é feita de escolhas, né? Você vai escolher se você quer uma luz muito boa com um cara muito difícil ou não. Eu particularmente prefiro não trabalhar com gente muito difícil, porque na produção já tem trabalho demais para um fornecedor me dar trabalho. Então, os meus fornecedores são lindos, fofíssimos, não me dão trabalho, muito pelo contrário. Eles resolvem os problemas quando os problemas aparecem, eu nem esquento a minha cabeça, certo? Então, conviver é sempre a melhor saída. Conviver, estar junto, é sempre uma excelente saída para quem está criando e fortalecendo o seu network, para quem está criando e fortalecendo
o seu baú do tesouro, esses contatos que a gente precisa acumular ao longo da carreira. Conviver é sempre uma ótima opção. O que eu estou falando de conviver? Estou falando de frequentar espetáculos, estou falando de frequentar ensaios, estou falando de frequentar a internet das pessoas, de conversar virtualmente, inclusive agora nesse tempo de pandemia, o frequentar que a gente está falando é somente pela internet, né? Mas estar presente, às vezes a pessoa posta uma coisa, você responde, você compartilha. Isso tudo vai criando uma conexão, sabe? De você com seus fornecedores e com seus clientes e com seus contratantes. Só isso de você se fazer presente nessa rede, na rede que é dele também, já é show de bola, porque você vai sendo lembrado. É muito importante você se colocar em evidência na internet. É importante você criar a sua autoridade. Então, se você já fez algum trabalho de produção, né, tá começando agora, bota na internet. Pega Serra do Vizinho. Pega os pontos que são positivos, que foram positivos nessa sua produção, pega eles e bota na internet, e conta para as pessoas como foi que você fez, né? Mostra para as pessoas que você sabe fazer. Isso é super importante, porque quem é visto é lembrado. A gente chama para trabalhar quem está mais perto da gente, sabe? A gente chama para trabalhar quem a gente está vendo, quem está mais fácil na sua memória. Porque é o seguinte, quando você está organizando, né, o seu evento cultural, a sua ação cultural, quando você está começando a organizar e pensando quem é que vai trabalhar, você vai fazer um esforço bem grande para pensar em todas as pessoas que vão fazer tudo, certo? Aí eu estou aqui pensando, vou fazer uma apresentação com orquestra. E estou aqui pensando, meu Deus, quem é que eu vou chamar para fazer o quê? Certo? Se eu estivesse começando, eu ia fazer um esforço enorme. E assim, se fosse um projeto que normalmente eu faço desse tamanho, mas agora eu vou fazer maior, aí eu vou precisar chamar mais gente. E aí você para para pensar, quem é que eu vou chamar? É assim, viu, gente? Você para e vai, deixa eu ver quem é que eu vou chamar. Você vai chamar quem você lembra primeiro. Não o primeiro da lista, mas quem está mais fresquinho na sua memória, entendeu? Então eu vou pensar, vou chamar fulano, poxa, encontrei com fulano tal dita, que esse nome é ótimo para integrar a equipe. E é assim, então você tem que ser o fulano que vai ser lembrado, entendeu? Você tem que ser a pessoa que está na vitrine, que as pessoas vão lembrar de você. Então é muito importante que você seja visto para você ser lembrado, tá? Nessa hora que as pessoas estão definindo quem é a equipe. Preserve as suas relações profissionais como se fossem relações pessoais, porém com a distância e o respeito de uma relação profissional, entendeu? Tipo, você não vai fechar a geladeira com o pé, você vai fechar, agradecer e devolver o copo para a pessoa que está lhe recebendo. Mas ao mesmo tempo você vai estar lá tomando um cafezinho com ela, entendeu? Dentro desse universo, as pessoas são mais informais, mas respeito é respeito em qualquer lugar, tá? Inclusive nas suas relações pessoais, né? Então, só que numa relação profissional, numa relação pessoal, você sabe até onde você pode ir. Você entende onde é que termina a intimidade e começa a falta de respeito. Numa relação profissional, você não tem muito essa noção, porque você não tem o convívio com a pessoa ainda para entender até onde você pode ir sem desrespeitá-la, sem invadir o espaço dela. Então, você vai tratar essa pessoa, esse convívio profissional, com a doçura que você usa nas suas relações pessoais, o carinho que você usa nas suas relações pessoais,
o compromisso que você usa nas suas relações pessoais, o prazer que você usa nas suas relações pessoais, porém, você vai manter a distância de uma relação profissional. E aí, quando eu digo manter a distância, eu não estou dizendo para você não ver a pessoa ou não chamar para tomar um café. Não, eu estou dizendo para você ir até onde essa relação permite, entendeu? E aí, cabe a você ficar de olho aberto para entender até que ponto é intimidade e desrespeito, falta de respeito. Assim, é porque às vezes a pessoa se sente invadida, entendeu? Então, tem um limite aí, sabe? Que é um limite que você vai ter que preservar. Mas eu não acho que a convivência com, assim, o meu convívio profissional é profissional. Eu não acho muito isso, porque nós somos pessoas, né? Então, somos pessoas, quando estamos na nossa profissão também somos. E eu vou dizer uma coisa, eu tenho amigos queridos e preciosos que eu construí dentro dessa carreira de produção cultural. E que talvez eu não tivesse conseguido construir essas amizades se eu pensasse que eu tenho que me manter muito distante das pessoas, porque as minhas relações profissionais não podem ser também uma relação pessoal. Eu não acredito muito nisso, não. Eu acho que a gente é pessoa o tempo todo, quando a gente está em casa e quando a gente está no trabalho. Então, todas as relações que eu estou construindo, elas são pessoais. E só lembrando da distância, que eu preciso manter distância, não, do respeito, da atenção. Pronto, achei a palavra melhor. Da atenção que eu preciso manter numa relação de trabalho, que normalmente na relação profissional eu não preciso manter. Esse estado de alerta, de que você não está ultrapassando um limite, é disso que eu estou falando, sabe? É o que você precisa exercitar para manter a sua boa relação dentro desse seu ambiente de trabalho, tá? Então, intimidade não quer dizer falta de limite, né? A gente vai ter intimidade, a gente vai criar essa relação profunda sem ultrapassar os limites dessa relação, tá? Então é importante que você esteja realmente atento a isso, que intimidade não é ausência de limite, tá? Mantém o limite, estabelece um limite, mantém esse limite para que você, para que a sua relação profissional não tenha problemas, para que a sua relação profissional não fique em risco, tá? Então, para a gente criar esse network, para a gente criar esse baú do tesouro, para a gente manter esse baú do tesouro, cuidar desse baú do tesouro, é importante a gente se fazer presente. E é importante a gente se fazer presente na vida dos nossos contratantes e na vida dos nossos fornecedores. Mas se fazer presente não significa exatamente ser invasivo, tá? Então, eu estava falando de limites, a gente tem que ficar muito atento a esses limites, justamente para a gente não invadir o ambiente do outro, nem invadir a intimidade do outro, sabe? A intimidade do outro, que é um ambiente preservado, a gente tem que respeitar isso. Então, a gente tem que ter muito cuidado para a gente não ser aquela pessoa que faz, ixi, esse cara encarna, né? Fica aqui, não larga do meu pé. A gente tem que ter muito cuidado com isso. Mas o que for possível conviver com as pessoas e estabelecer uma relação profunda, isso é muito importante para manter o seu baú do tesouro, que são os seus contatos de produção, tanto de fornecedores como de contratantes. Tá legal? Então, é você se fazer presente sem ser inconveniente nem invasivo, tá? Ao mesmo tempo, se você for retraído durante uma nova relação, você vai perder a chance da construção dessa relação. Se você for uma pessoa
sabe, muito acanhada, fica muito atrás da pilastra. Ah, desculpa. Eu adoro essa Serra do Vizinho, misericórdia. Se você for uma pessoa mais acanhada, mais recolhida, né, mais tímida, né, você corre o risco de não ser visto, não ser notado, de não se criar uma relação, não se estabelecer uma relação mais profunda, tá? Então, entende esse limite aí entre não ser invasivo e não ser a pessoa que não se relaciona, tá bom? Aí você pode dizer pra mim assim: eu não conheço ninguém que trabalha com produção. Eu não conheço ninguém. E agora, como é que eu faço para começar essa minha rede de contatos que eu preciso tanto na produção cultural? E aí eu vou dizer uma coisa para você. Só tem um jeito. Você vai passar a conhecer. Né? Agora a gente está dentro desse ambiente de pandemia que a gente não vai para canto nenhum. É até bom, porque aí você começa a frequentar os perfis que te interessam. E quando eu digo frequentar, não é só estar lá vendo, mas olha, curte, compartilha, comenta principalmente. Comenta. Manda direct se for possível. Se tiver assunto. Se não tiver, não força não. Mas se tiver assunto, manda um direct. Se faz presente. E outra coisa, se mostre. Mostre o que você está fazendo. Porque hoje a gente só tem essa saída, gente. A gente só tem esse ambiente para conviver. Se fosse em tempos normais ou quando passar a pandemia, a minha sugestão para você é que você frequente esses lugares fisicamente. Né? Quando a gente tiver segurança, quando tudo voltar ao normal, porque vai voltar ao normal, você vai frequentar fisicamente esses lugares. Então vai ter uma gravação, vai ter uma apresentação, vai ter alguma coisa assim. Frequenta, esteja nesses lugares. E aí você vai passar a conhecer pessoas. E você vai passar a conhecer pessoas, você vai criar uma relação, você vai estabelecer contatos e você vai comunicar para as pessoas que você quer trabalhar com produção, tá? Não adianta você guardar isso para você, tá bom? Você tem que comunicar isso para as pessoas, tá? Bem-vinda, Manuela. E aí você pode dizer pra mim assim: ai, mas eu sou tímido, morro de vergonha. E eu vou te dizer uma coisa que vai te chocar agora. Eu também. E eu fico muito tímida quando tem por perto de mim uma pessoa que eu acho incrível. Então assim, quando tem um produtor incrível perto de mim, minha gente, isso me dá uma timidez. Sabe, quando tem um artista incrível, eu fico super tímida. Quando tem um fornecedor que eu acho, ai meu Deus, jamais vou trabalhar com ele, eu fico morta de vergonha de qualquer coisa. Fico morta de, sabe, tenho essa timidez mesmo, eu fico quase com medo de falar e dar algum furo, falar alguma bobagem. Eu me sinto muito insegura, certo? Então, estamos no mesmo barco, tá? Também sou super tímida. Isso que eu tô fazendo aqui com vocês hoje é uma coisa que há 2 anos atrás eu nunca imaginei fazer. Falar aqui com as pessoas e tal, e tá aqui blá, 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 falando todo dia. Nunca no Brasil, jamais. Isso aí pra mim era coisa de gente muito além do que eu era capaz, entendeu? Isso aqui foi essa necessidade de ajudar vocês que me empurrou para o lado de cá, porque eu normalmente estaria por trás dessas imagens, eu jamais estaria na frente das imagens. Então, e aí, como foi que eu venci isso? Porque você olha e fala assim, você não é tímida, né? Como foi que eu venci isso? Eu entendi que quando o assunto é comum, flui. Rogério está falando aqui assim, temos que quebrar nossas barreiras. Exatamente. Passar por cima da gente mesmo às vezes, sabe? Mas, vamos lá. Eu tô aqui agora e não é um esforço pra mim. Por que não é um esforço pra mim? Porque eu tô aqui conversando com vocês sobre uma coisa que eu amo, que é produção cultural.
Eu adoro contar para vocês qual é o caminho. Eu adoro contar para vocês o caminho que eu passei, os perrengues que eu vivi. Eu adoro contar essas minhas histórias. Gosto mesmo de compartilhar isso com vocês. Então, como foi que eu venci a minha timidez nesse sentido? Através dos assuntos que eu tinha em comum com vocês. Então, como é que eu venço a minha timidez? Por exemplo, quando eu estou conversando com um produtor que eu acho incrível, eu fico tímida. Quando a gente estabelece um assunto comum. Quando eu coloco para ele um assunto que me interessa e eu fico à vontade nesse assunto. Entendeu? Então, você é tímido? Tem vergonhinha? Eu também tenho. Mas a gente cria um ambiente favorável para a gente. E aí, se você está numa apresentação e tal, e você quer conversar com uma pessoa, mas você é tímida, você vai falar sobre aquela apresentação ou sobre um aspecto daquela apresentação que te chamou a atenção, que você domina. E aí você não vai ficar tão insegura, não vai ter esse receio todo, entendeu? Foi assim que eu venci. E é o seguinte, gente, para a gente criar a nossa rede de trabalho, a gente precisa realmente vencer as barreiras, como o Rogério falou aqui pra gente. A gente precisa quebrar as nossas barreiras, entendendo que a gente tem que chegar em algum lugar. Então, ficar em casa, no sofá de pijama de bolinha, não vai adiantar, certo? A gente tem que sair da nossa zona de conforto um pouco para poder superar as nossas dificuldades, né? Então, timidez era uma dificuldade para mim que eu consegui vencer através do assunto que me deixava à vontade, através do assunto onde eu tinha segurança e confiança. E aí vamos lá, né? A pessoa está fazendo isso há 22 anos, a pessoa não sabe falar sobre isso, né? Não se sentir à vontade nesse ambiente, mude de profissão, né? E aí você pode dizer assim, eu tenho vergonha de dizer que eu ainda não sei como é que se faz produção cultural. Eu tenho vergonha de chegar num lugar e dizer assim, eu quero trabalhar, mas eu não sei trabalhar nisso. E aí eu vou te dizer uma coisa. Nem sempre os produtores culturais e as pessoas que estão montando os eventos e tal, nem sempre eles estão procurando um expert. Gente, esse barulho é muito novo pra mim, eu não sei o que é, eu vou olhar. Eu quero saber o que é esse barulho, peraí. Vocês não vão acreditar não, gente. Tem uma pessoa, sabe aquelas pessoas da prefeitura que corta a grama da rua? Agora aqui na nossa live ao vivo, que delícia! Vamos cortar a grama da rua na hora que Carlinha for fazer uma live, que vai dar tudo certo, vai ser ótimo. Tá muito divertido. Minha gente, que é isso? Senhor Jesus amado, só o Pai na causa, viu? Sei não. Tá aqui na janela, aqui embaixo da minha janela. Vamos lá, que eu sou brasileiro, não desisto nunca. Bem, então vamos lá. Eu estava falando que você pode ter vergonha de dizer assim, eu não sei trabalhar com produção, eu não consigo, não sei o quê. E aí, às vezes, quem está montando um evento, quem está montando um projeto e tal, às vezes ele não está procurando um produtor expert. Às vezes ele está procurando alguém para ajudar ele na produção, para ser um assistente de produção, certo? Então, nesse momento, é muito bom quando a gente tem uma pessoa que está começando. Justifico. Quando a gente tem uma pessoa que está começando, essa pessoa ela vai estar mais atenta a lhe ouvir, certo? Eu vou tentar ir para outro lugar, outro quarto. Calma, gente. Vou passar pelo piano. Eu vou passar pelo piano, vocês vão ouvir um piano mais forte. E depois eu vou para um ambiente silencioso, eu juro. Ah, meu Deus do céu. Tá engraçado isso. Vamos ver. Melhorou, não foi? Acho que melhorou, né? E vamos lá. E agora vai ser na mão o celular. Eu deixei o suporte lá no outro lugar. Ai, pronto. Acho que aqui tá mais silencioso. Aqui a gente vai conseguir conversar melhor. Tá hilário isso de passear por dentro de casa por causa do barulho, né? Acho que aquele tá mais silencioso. Quando eu tô construindo um projeto, por exemplo, eu tô construindo um projeto de festival e eu sou a produtora do festival, eu prefiro
ter na minha equipe assistentes de produção do que outros produtores, assim, sabe? E quando eu pego... É claro que em vários momentos você chama produtores que já têm carreira e tal para lhe ajudar, porque tem projetos que precisam de várias cabeças, sabe? Mas em outras situações tem projetos que precisam de uma cabeça só que é a sua e você precisa de muitos braços. Então, produtores que vão trabalhar sob o seu comando, sabe? Produtores que vão... Gente, agora é a serra do vizinho junto com o cortador de grama. Tá uma coisa incrível demais. Desculpa, eu tô muito desconcentrada hoje. Mas tá hilário isso, gente. Que isso é um complô contra mim, eu tenho certeza. Então, em muitos momentos, é muito melhor ter um assistente de produção do que um super produtor de carreira à frente. Então, acredite, em vários momentos, os produtores eles estão precisando de produtores que estão começando agora e que ainda não têm os vícios do mercado, que ainda não tem uma forma já estabelecida de fazer os seus projetos, porque ele precisa colocar a marca dele naquela produção, tá certo? Vamos lá. E uma forma muito estranha de se imaginar que você vai criar um network, imaginar que você vai abrir novos horizontes ou novas possibilidades, é você não comunicando às pessoas que você quer trabalhar com produção. Gente, é muito importante isso, sabe? Eu acho que a pessoa não tem que chegar à conclusão. Pula essa parte, facilita o teu negócio, certo? Tá lá, tá convivendo e tal, diz assim, olha, eu tenho interesse em trabalhar, qualquer coisa me chama. De vez em quando alguém me fala isso, sabia? E aí eu fico o quê? Ligada nessa pessoa. Quando a pessoa diz assim, ó, eu tenho interesse em trabalhar, aí eu já pego no ar e digo, opa, essa pessoa tem interesse em trabalhar. Então, quando eu estiver fazendo um projeto, é um nome para minha lista. E isso é muito bom para a gente que está fazendo uma lista. Isso é muito bom para a gente que está produzindo e construindo um evento, construindo uma ação cultural, que a gente tem que tirar da nossa cabecinha quem é que vai trabalhar, entendeu? Então, se coloca à disposição, avisa as pessoas, diz que você quer trabalhar, que aí vai ficar mais fácil de você conseguir trabalho, conseguir começar a construir essa rede de contatos, tá certo? E o jeitinho bem certinho de fazer é a gente preservar os nossos encontros. Vinícius de Moraes diz assim, a vida é a arte do encontro, embora já tantos desencontros pela vida. Não sei se foi bem com essas palavras, mas é uma coisa parecida com isso. E aí nessa vida, nessa carreira, e falando do nosso baú do tesouro, que são os nossos contatos de trabalho e de fornecedores, eu acho que a grande diferença é a forma para onde você está olhando, onde está o seu foco. O seu foco está nos encontros da vida ou nos desencontros. Então, vamos preservar os nossos encontros, né? Então, se você fez uma boa escolha de fornecedor e aquele fornecedor super funcionou, vamos preservar esse encontro, né? Vamos estabelecer uma relação com ele, vamos trabalhar mais com ele, vamos ficar perto, né? Se deu algum problema, vamos corrigir isso. É isso. A gente preservar os nossos encontros vai ser uma forma que você vai ter de plantar ou de abrir esse baú de tesouros e você ir cuidando desse baú de tesouros que são os nossos fornecedores ou os nossos contratantes. Esses contatos que a gente precisa ter o tempo todo. Na produção cultural, quando alguém contrata você, não se iluda, ele não está lhe contratando. Ele está contratando quem está vindo por trás de você. Ele está contratando sua equipe, quem você traz. Quem vai dar o resultado que ele quer. Ele não está contratando o trabalho de Carlinha. Ele está contratando o resultado que Carlinha entrega. Certo? Então,
na hora de você construir esse baú do tesouro e cuidar desse baú do tesouro, você tem que lembrar que ele é de fato o seu baú do tesouro, porque ele é quem você é. Ele é o que você aparenta ser para a maioria das pessoas ou para quem vai lhe contratar. Quem está caminhando junto com você vai dizer exatamente quem você é. Quem com porcos se mistura, farelos vem a comer. Então, se você mostre com quem você anda e as pessoas vão entender o nível do seu trabalho, tá bom? Estabelece essa relação, cria esse baú do tesouro, cria esse ambiente favorável a uma boa produção. E isso você cria conversando, isso você cria convivendo com as pessoas. Isso você cria estabelecendo relações profissionais e pessoais e profundas, né? É tão gostoso, é tão bom olhar para trás agora, 20 e tantos anos depois, e ver que hoje eu convivo com pessoas que estão comigo na caminhada desde quando eu comecei, ou seja, há mais de 20 anos. Né? E hoje eu continuo convivendo. E isso é lindo. Isso é lindo. E é realmente um tesouro, não é não, minha gente? A gente ter essa possibilidade. A gente ter essa chance de preservar essas amizades, né? E essa relação. Então vamos para a dica prática para a gente encerrar, porque minha garganta não aguenta mais concorrer com o piano, a serra do vizinho e o cortador de grama da prefeitura. Vamos para a dica prática. Faça uma lista de pessoas que você conhece dentro desse universo artístico, tá? Deixa eu centrar quem está entrando agora. Eu estou indo para uma dica prática de como você fazer para você criar o seu network, para você criar a sua rede de comunicação de trabalho, para você criar o que eu chamo de baú do tesouro, que são os seus contatos de trabalho, tanto de fornecedores como de contratantes, tá? Então, faz uma lista, um exercício, tá? Faz uma lista de pessoas que você conhece, que são de dentro desse universo de produção ou do universo artístico, tá? E aí, marca uma conversa com quem você tem mais intimidade. Você vai identificar, fulano, que é irmão de não sei quem, ele trabalha com produção. Então você tem alguma intimidade. Marca uma conversa com ele, certo? Troca uma ideia. E aí, diga para essa pessoa que você deseja trabalhar com produção cultural. Fala para essa pessoa quais são as suas intenções com relação a essa construção da sua formação ou da sua profissão. E aí, você também pode pedir indicações para essa pessoa. Tipo assim, quem são os fornecedores que você trabalha e tal? Olha, a gente da produção cultural não tem problema em compartilhar contatos, não, tá? Compartilhar fornecedores. Muito pelo contrário. Eu sinto muito prazer quando eu compartilho o contato de um fornecedor meu que eu confio, porque eu sei que vai ser mais trabalho para ele, entendeu? Então, pode pedir contato para os seus colegas. Isso não é vergonha e nem é ruim para ninguém. Não é ruim nem para o seu colega, nem para o seu fornecedor, tá? Frequente espetáculos, exposições, shows, o que você tem interesse. Agora que a gente está aqui dentro desse quadradinho, você tem a possibilidade de frequentar sem nem sair de casa. Frequenta os perfis, comenta, compartilha, curte, frequenta as lives, comenta nas lives, se faça presente. Solta uma frase lá, né? Como o Rogério conversou aqui comigo já hoje. Vai soltando, participa, se faz presente para você ser lembrado na sequência, tá? Preserve as suas relações. Pessoas são tesouros, precisam ser bem cuidadas, né? Preserve as suas relações, estabeleça uma relação de respeito com as pessoas e crie esse convívio. Fique perto das pessoas. Isso faz com que essa sua rede se fortaleça.
E o mais importante de tudo, ética e respeito. Isso é o que vai fazer a sua relação ser duradoura. Essa é a melhor estratégia para você ter um bom network. É você tratar as pessoas com respeito e com ética, não passar por cima de ninguém. Você não precisa passar por cima de ninguém para subir. É muito mais fácil você subir de mão dada com alguém, tá bom? Então, para cuidar do seu baú do tesouro, você precisa respeitar as pessoas, você precisa fazer com que elas lhe respeitem também, tá? E para isso você vai ter que ter um comportamento ético, tá bom? É isso, minha gente. Depois de muita guerra com o piano do marido, a serra do vizinho e o cortador de grama da prefeitura, consegui chegar até o final do recado que eu tinha para dar para vocês hoje. Então, amanhã, às 8 horas da manhã, estarei aqui nesse mesmo lugar, esperando vocês, se Deus quiser, com um pouco mais de silêncio, para falar sobre produção cultural. Isso aqui que você acabou de ver é o projeto Produção Profissa, onde eu falo sobre produção cultural como profissão, para você viver de produção cultural. Se você tiver dúvidas, se você quiser fazer perguntas, você pode escrever nos comentários que eu vou te responder aqui na live, ou você pode entrar na live e me chamar para conversar, acenar aqui, escrever, dizer, quero conversar com você ao vivo. Rogério está aqui batendo palminhas, já conversou, mandou mensagem aqui mais cedo. Rogério, volta aqui amanhã e vamos conversar. Me conta quais são as suas necessidades com relação à produção cultural, quais são as suas dúvidas. Aproveita de hoje para amanhã, faz uma lista de perguntas e amanhã joga aqui na minha cara para ver se você responder. Tá bom? 8 horas da manhã, amanhã estou aqui de novo. Um beijo, bom dia, uma boa quinta-feira, acho que hoje é quinta-feira, né, gente? Para vocês e até amanhã. Tchau, tchau.